Adultização. Esse é o tema do momento, isso é o que todo mundo está falando desde que o Felca teve a coragem de se expor e falar sobre esse tema. Inclusive, fazer aquilo que depois, politicamente, os políticos começaram a fazer, se aproveitando da fala séria e competente de influência. Muito bem. Quero comentar com vocês sobre uma coisa muito real. Eu, como professor, durante anos convivendo com adolescentes, dei aula no ensino médio durante mais de 6 anos, e convivendo com esses adolescentes que chegam no ensino médio justamente nessa fase onde não entendem se são crianças, se são adolescentes, e nessa transição tentando se encontrar como qualquer outro adolescente, mas o que eu mais percebi ao longo desse tempo e refletindo sobre toda a fala e exposição que o Felca fez, e que não é novidade para gente, nem eu e nem você nunca paramos para pensar sobre essa realidade, talvez, mas sempre esteve na nossa cara, sempre esteve diante de nós. Essa é uma realidade cruel que não só o citado pelo Felca faz ou fazia, mas tantas outras pessoas se aproveitam da imagem de seus filhos, de suas crianças e de crianças, inclusive desconhecidas, para poder engajar, para poder monetizar, para poder crescer nas redes sociais e explorar a inocência de uma pessoa que não sabe e não tem consciência daquilo que está sendo feito com ela. Pois bem, tendo feito essa introdução, eu quero comentar com você sobre uma adultização que o Felca fala, mas algo que está por trás também da fala dele, que é a adultização velada. E foi com esse meu relacionamento com os meus alunos adolescentes que eu comecei a perceber como que a adultização é jogada para cima das crianças. A partir do vídeo do Felca, refletindo sobre tudo que eu vivi e experimentei com esses adolescentes, perceber que se tornam adultos, se tornam pais e mães muito cedo. Para além de uma exploração midiática, para além de uma exploração que está exposta, uma exploração velada. E aqui é necessário compreender muito bem a minha linha de raciocínio, a minha fala, porque se você quiser me compreender, me interpretar mal, você vai conseguir. Agora, se você tiver o mínimo de boa vontade de escutar o que eu estou falando e assimilar com a experiência que acontece de fato no nosso país, sobretudo, você vai perceber que é verdade. Aqui fala alguém que teve e tem a experiência direta com esses adolescentes, nessa fase de transição. E principalmente nos mais vulneráveis, numa classe social mais baixa, a gente percebe que essas crianças, justamente por conta da pobreza, e não é culpa dos pais, mas é responsabilidade, a gente não tem como negar isso, mas muitas vezes mãe solo ou pai solo, na maioria das vezes mãe solo, que precisam trabalhar, tem 2, 3 filhos, e sempre torna o filho mais velho, e eu digo mais velho ali nessa faixa de 8, 11 anos, o filho e a filha mais velha dentro dessa faixa etária, responsável pelas outras crianças. Isso é uma adultização muito real e velada. Velada porque aquela criança, ela que não tem total consciência da sua responsabilidade sobre si, porque não é madura o suficiente para se responsabilizar pelos seus atos, ela agora não só deve ser responsável por si, mas também pelos seus irmãos, por outras crianças como ela. Agora, ela precisa levantar da cama cedo, junto com a mãe ou com o pai na hora que vão trabalhar, precisa arrumar a casa, precisa arrumar a mesa para o café da manhã, precisa organizar tudo. Muitas vezes ela precisa se arrumar para ir para a escola, arrumar os irmãos para ir para a escola, depois esperar os irmãos ou ir buscar os irmãos para voltar para casa depois da escola. E isso agora, nesse momento, eu estou falando em um cenário de necessidade, onde os pais não têm a quem recorrer e precisam, infelizmente, agir dessa forma. E como eu falava no início, não por culpa, mas não deixa de ser responsabilidade, porque ter um filho é uma responsabilidade de um casal. E quando alguma parte, o homem ou a mulher, abandona, né, o outro lado com as crianças, aí se pode falar muito mais de uma responsabilidade ainda muito maior, que vai recair sobre
as crianças de forma muito mais profunda e pesada. E que não se olha para isso, não se pensa sobre isso. Isso é uma adultização velada para a criança que vai ter que colocar sobre as suas costas uma responsabilidade, um peso que não lhe pertence. Não podemos negar isso. Como eu falava, você agora pode talvez me interpretar mal e me julgar, porque eu estou expondo essa situação e você pode entender que eu estou querendo culpar a mãe ou o pai. Não, eu não estou querendo fazer isso, ainda que eu diga que são responsáveis. Não culpados, mas responsáveis. Por outro lado, tem agora uma adultização velada que ela é real, mas acomete muito mais as classes mais altas. O cenário que eu falei agora há pouco também acontece nas classes mais altas, mas é muito mais difícil. Então se contrata uma babá, se contrata alguém, costuma ter uma rede de apoio onde possa deixar as crianças. Mas nas classes mais altas, quando não há esse tipo de adultização, de colocar a responsabilidade sobre os ombros das crianças, existe uma adultização velada que acontece principalmente por meio das telas. Ou seja, já que não se dá atenção para a criança, já que não se quer, entre aspas, perder tempo com ela, porque na verdade o tempo é dinheiro, o tempo não é tempo de qualidade com um filho, com uma filha. E gente, não estou generalizando, pelo amor de Deus, tá? Não é uma fala generalista, é uma fala que, por experiência, de casos específicos que eu lidei, que eu acompanhei. Então, para não lidar com a realidade daquela criança, para não lidar com a responsabilidade de ter um filho, joga-se uma tela, joga-se algo para ocupar o tempo daquela criança, para não ter que dar alguma coisa para ela no tempo que ela precisa, no tempo que ela necessita, seja de carinho, de atenção, seja de brincar com ela e de acompanhar esse desenvolvimento, vivendo de fato a sua infância. Então, quando se dá uma tela e se dá essa tela livremente dizendo, olha, você assiste o que você quer, você assiste o que você gosta, porque com certeza a criança escolhendo o que ela gosta, e quanto mais ela gostar daquilo e poder livremente escolher algo que atrai ela e causa prazer, mais fixa e mais compenetrada ela vai ficar naquilo, sem incomodar, então, os adultos de fato, que parecem muito mais crianças do que adultos. E essa criança, onde há esse processo de adultização, ela começa a fazer escolhas por si. Ela começa a fazer escolhas indiscriminadamente pelos seus próprios gostos. Na maioria das vezes, sabemos que os pais ou os responsáveis pela criança não deixam ela comer o que ela quer a hora que ela quer. Porque senão a criança vai se entupir de doce e sabemos que ela vai passar mal. Então há um controle no que ela vai comer, há um controle no que ela vai vestir e no que ela consome. Mediaticamente, o que ela consome de entretenimento, como essa criança ela está se desenvolvendo intelectualmente, e isso influencia diretamente no desenvolvimento de sua personalidade. E a infância vai deixando para trás o brincar, o se divertir, o sorrir, e se mergulhando em uma tela, se mergulhando em um mundo virtual que vai fazendo com que aquela criança, na verdade, ela nem tenha noção da sua própria infância. E se adultiza uma criança dando essa liberdade exagerada para ela. Uma liberdade que também não lhe compete. A responsabilidade que vimos, que eu comentei sobre as classes mais baixas, que se coloca sobre as crianças para cuidar dos seus irmãos, aqui se aparece como uma autorresponsabilidade. Então a criança ela precisa, como se pudesse, né, se autorregular e se responsabilizar por tudo aquilo que ela consome, pelo que aparece em suas telas. Ah, mas se dá um tablet e um celular para a criança e coloca lá uma senha, alguma coisa, controle de acesso, que os pais veem tudo o que ela consome. Beleza? É uma alternativa, uma oportunidade, né, de tentar consertar a situação. Mas, em paralelo a isso, aquilo que de fato a infância pede, que é a saída dessas telas, que é a desconexão com esse mundo virtual e a conexão com pessoas, a conexão com materiais, né, que possa desenvolver justamente esse desenvolvimento motor. Não há um avanço dessa etapa, um avanço desse desenvolvimento que nós chamamos de infância.
Queridos, estamos perdendo as nossas crianças e quando chegam na minha frente esses adolescentes que não conseguem obedecer, respeitar, escutar, entender o momento de cada coisa, a noção de hierarquia, e não sabem por que não foram ensinados, e não foram ensinados porque eles estavam aprendendo outras coisas em outros lugares com outras pessoas que não aqueles responsáveis por ela diretamente. E se espera que a escola então faça tudo aquilo que os pais não fizeram. Se espera que somente a escola dê tudo para aquela criança em relação a convívio social, em relação ao brincar, em relação ao aprender, viver em comunidade. Olha, estamos, mais uma vez eu repito, estamos perdendo as nossas crianças por não deixar com que elas sejam crianças e até mesmo não ensinar que elas vivam como crianças. Eu espero que essa minha reflexão, que é uma reflexão talvez um pouco, né, rasa, porque é difícil expressar em palavras tudo que eu vejo, tudo que eu ouço e tudo que eu acompanhei até hoje na vida dos meus alunos de ensino médio. É tão difícil colocar isso em palavras, é tão difícil relatar aqui também os fatos que eles falam, sabe? A forma que são tratados pelos pais, pelos responsáveis, a forma que eles precisam fazer aquilo que os responsáveis, entre aspas, não fazem, sabe? Quantos alunos falam, ah, professor, eu não fiz a atividade porque a minha mãe, porque o meu pai, porque eu moro com a minha tia e eles saem no final de semana e eles vão se divertir. Isso é uma realidade, não é uma desculpa, porque quando a gente convoca, muitas vezes, no meu caso convocava, né, não estou mais diretamente na escola, no ensino médio, trabalho em outras áreas agora. Eu trabalho ainda com adolescente, mas em um outro projeto, não no ensino médio, e dou aula em faculdade, que aí é nessa faixa etária de 17, 18 anos e que trazem resquício também de uma infância não vivida, não aproveitada. Olha, quando olhamos para essa realidade e nós tentamos chamar os responsáveis para responder algo sobre o seu filho, sobre ou então aquela criança que ele deveria cuidar, ou não comparece, ou de fato fala assim respostas aleatórias, como se nós estivéssemos conversando com um adolescente. Então, meu povo, se você está aqui me escutando até agora, se você está me ouvindo até agora, é porque faz sentido para você tudo que eu falei. Ou você é professor, ou você de fato é um responsável muito preocupado, né, com os seus filhos ou com as crianças que estão sob a sua responsabilidade. E eu fico feliz que você esteja aqui até agora, porque fez sentido, acredito eu. Se não tivesse feito sentido, você já tinha com certeza saído daqui. E que essa minha reflexão ela possa gerar um olhar diferente em nós, né? Começar por mim. Possamos tomar atitudes frente a essas crianças que não se deixam por outros serem crianças, viver como crianças. Precisamos ter a oportunidade de brincar com as nossas crianças, então quando temos essa oportunidade, se você tem filhos, sobrinhos, se os amigos dos seus filhos, né, vivem essa experiência, leve-os para sua casa para brincar com o seu filho de verdade, para brincar com o seu sobrinho, não sei, mas precisamos mudar esse cenário. Precisamos mudar esse cenário porque cada vez mais vemos nos nossos que deveriam ser jovens adultos a infância sendo vivida porque lá atrás ela não foi experimentada, ela não foi vivida. E aí nessa fase de adultez do jovem adulto, a infância ela é descoberta. E uma regressão, se a gente quiser usar o conceito da psicanálise, uma regressão, às vezes inconsciente, ela acaba sendo vivida, ela acaba sendo, né, experimentada no lugar onde deveria ser o lugar da responsabilidade, o lugar do sentido de ser adulto. Bom, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero que de coração tenha feito sentido esse vídeo, esse conteúdo para você. Me conta se você gostou, me conta da sua experiência, como que você vê não só o que eu falei, mas também esse assunto que está rodando o mundo inteiro, né, que está muito presente, muito forte aqui no Brasil. A fala do Felca, a experiência do Felca, o que você vê, o que você acha sobre isso.
E claro, não deixa de se inscrever aqui nesse canal. Se você conhece pais responsáveis, pessoas que precisam assistir esse vídeo, encaminha para ele, compartilha. Isso vai me ajudar, vai ajudar eles, vai ajudar as crianças. Todo mundo se ajuda e, claro, faça isso com responsabilidade e consciência, porque você, talvez, eu acredito, né, não é uma criança, não seja uma criança. E eu estou feliz de poder estar falando contigo. Valeu? Então até a próxima.